Abrangendo praticamente a totalidade da primeira metade do século XVIII, o reinado de Dom João V, que decorreu entre 1706 e 1750, foi um dos mais extensos da dinastia dos Bragança e, ao mesmo tempo, um dos mais brilhantes períodos da nossa produção artística e cultural. Decidido e inteligente, como o caracterizava na época o embaixador francês Mornay Montchevray, casou com a princesa imperial Maria Ana de Áustria em 1708 e dá início a um período que contribuiu de maneira significativa para o desenvolvimento e enriquecimento do património nacional. Graças a um longo período de paz, obtido pela consolidação política após as guerras da Restauração e a uma enorme riqueza que afluía das minas de ouro e diamantes do Brasil, o soberano pôde assim levar a bom termo a sua política de renovação artística e patrimonial. Esse significativo aumento do poder económico alarga-se à própria corte, à aristocracia e ao clero, fomentando deste modo um requintado conjunto de construções, restauro ou renovação de igrejas, fábricas, conventos e solares, tanto no continente como um pouco por todo o Império. Relançando o prestígio do país nas principais cortes europeias, através de uma espantosa ação política, diplomática e cultural, o rei acaba assim com o isolamento a que Portugal estivera votado no século anterior. A internacionalização do reinado e a correspondente aproximação à Europa do seu tempo são uma das características mais importantes deste período, o que leva a buscar no estrangeiro os principais modelos, obras e artífices para o seu grandioso projeto artístico. O aproveitamento político da arte ao serviço do rei e do Estado segue, por sua vez, modelos já presentes na corte francesa de Luís XIV ou exemplos do mecenato papal da corte romana, onde se privilegia o discurso arquitetónico, cenário predileto da retórica política e teológica. Gera-se deste modo um centralismo régio e uma monarquia absoluta fortemente voltada sobre a figura do soberano, tornando-se assim Dom João V apoiado por um mecenato ativo e esclarecido na personalidade mais importante dos principais empreendimentos artísticos da época. Em termos estilísticos, são sobretudo os modelos italo-romanos que irão dominar a arte do período joanino, embora certas correntes, como as resistências tardo-barrocas ou as novidades rocaille, se vão desenvolvendo paralelamente um pouco por todo o reino. Podemos encontrar desde cedo alguns exemplos deste ainda incipiente modelo romano, como na Igreja do Menino de Deus em Lisboa, cuja construção se iniciou em 1711. Embora sagrada em 1737, a parte superior, com o frontão e as torres da fachada, nunca seriam terminadas. Mas, apesar disso, a pequena igreja marcaria o seu lugar na história, como iniciadora de um ciclo novo e sintoma de uma renovação. A parte mais interessante deste templo da Ordem Terceira de São Francisco de Chabregas é sem dúvida a sua planta. De forma quadrada, com os ângulos cortados, de modo a desenhar-lhe uma estrutura ortogonal, seria precisamente este modelo que veremos mais tarde ser reaproveitado em outras obras, como na Igreja de Santo Estevão de Alfama ou na Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, em Cascais. Paralelamente ao desenvolvimento de novos rumos na arquitetura
E diretamente ligado a este problema está o surgimento de novas concepções do espaço pictórico arquitetónico. O teto da antiga portaria do convento de São Vicente de Fora, em Lisboa, é disso um magnífico exemplo. Representando a apoteose de Santo Agostinho, esta espantosa composição com arquiteturas perspectivadas é da autoria do pintor florentino Vicente Baccarelli, tendo sido executada em 1710. Baccarelli, que veio para Portugal nos inícios do século XVIII e que aqui esteve até 1718, foi o importante mentor e divulgador de um novo estilo de decoração, de tetos e abóbadas, baseado na pintura ilusionística de perspectivas arquitetónicas, que então fazia sucesso desde há muito na pintura italiana. O seu discípulo preferido foi o pintor português António Lobo, que o próprio Baccarelli considerava à data do seu regresso à Itália poder suprir perfeitamente a sua falta nos trabalhos daquele género. Autor de uma das mais notáveis composições deste tipo, é precisamente em António Lobo que se inicia o novo ciclo nacional de pintura de tetos, como se pode ver pelo notável exemplo do teto da Igreja de Nossa Senhora da Pena, em Lisboa, com uma belíssima sobreposição em 3 andares de perspectivas ilusionistas. Embora com algumas adaptações e certas dificuldades técnicas, depressa o novo estilo se espalhou por todo o país, preenchendo os espaços arquiteturais com magníficas composições perspectivadas, sotto in su, flores, frutos, paisagens e figuras, contribuindo assim em muito para a imagem retórica e teatral dos interiores, tanto de igrejas como de palácios, do norte ao sul, do continente ao Brasil. É também nesta mesma igreja que podemos deparar com outra das novidades aportadas pelo reinado de Dom João V. Trata-se do novo ciclo da talha, uma das mais originais manifestações nacionais, a par do azulejo, da decoração dos interiores do espaço arquitetónico, que chega mesmo a provocar alterações na volumetria dos edifícios. Embora com o avançar do reinado o uso da talha dourada venha progressivamente a ser substituído, em alguns casos pelas madeiras nobres na cor natural ou pela pedra mármore, o novo estilo de nítida influência italiana sobrepõe-se assim ao anterior estilo nacional. No retábulo da Capela Mor da Igreja da Pena, podemos efetivamente presenciar as tipologias próprias deste estilo, já numa fase de afirmação e amadurecimento. Executada entre 1715 e 1718 pelo célebre Claude Laprade, trata-se de um dos mais belos exemplares do género, com a sua linguagem característica, composição cenográfica e dinâmica, abandono do aspecto maciço dos retábulos anteriores, utilização da coluna salomónica, trono em destaque, temática decorativa nova e variada, com utilização de figuras diversas de anjos, putti e atlantes. Um dos mestres que colaborou na Igreja da Pena foi o entalhador Santos Pacheco, que executou entre 1727 e 1730 o retábulo em talha da Capela Mor da Igreja do Convento de São Paulo da Serra d'Ossa, hoje Igreja de Santa Catarina. Trata-se de um dos mais brilhantes exemplos da talha do estilo joanino em Lisboa, de gosto suntuoso e grande requinte, com a utilização das colunas salomónicas à maneira berniniana, atlantes e anjos, grinaldas de flores e um magnífico trono eucarístico em 5 degraus na parte central. Talvez resida aqui um dos principais epígonos desta arte, cujo novo gosto classicista viria a substituir a talha e o azulejo pelos retábulos de altar, onde imperam os mármores polícromos.
Exemplo acabado do gosto tardo-romano internacional e dos empreendimentos arquitetónicos do reinado de Dom João V é, sem dúvida, o complexo monumental do edifício de Mafra. Podemos mesmo dizer que Mafra define por si mesma a arquitetura deste período e, como afirmava um escritor na época, deveria por direito próprio ser considerada como uma das maravilhas do mundo. Lançada a primeira pedra em 1717, os trabalhos prosseguiram com enorme rapidez até à sagração da Basílica, que ocorreu em 1730, embora a conclusão se arrastasse até aos finais do século. De qualquer modo, a resolução do enorme montante dos gastos e a rapidez da construção ficou a dever-se naturalmente ao empenho pessoal do rei, que canalizou todos os meios disponíveis para esse fim, tanto a nível nacional como internacional. Erguida em cumprimento de uma promessa pelo nascimento do herdeiro, Mafra resulta de diversos projetos e ideias sucessivamente ampliadas e do contributo de uma pleiade numerosa de artistas e técnicos internacionais que reuniram ali um magnífico espólio de pinturas, esculturas, mármores, paramentos, joias, ferragens, sinos e órgãos. Apesar de tudo, de todas as influências e possíveis contributos, Mafra mantém uma coerência uniforme e uma estrutura racional. O conjunto integra um corpo central com a Basílica, onde se situa também a Sala da Bênção à maneira de São Pedro de Roma. Dois corpos laterais com os passos do rei, da rainha e dos príncipes. E o complexo conventual na retaguarda. Reúne-se assim o universo áulico da corte com o da igreja secular e monástica e numa filosofia política jusdivinista associa-se o poder temporal ao poder espiritual, transformando o complexo num enorme símbolo do poder real. Na decoração do edifício, na fachada, como na Galilé, no interior da igreja e do convento, podemos encontrar um belíssimo conjunto de esculturas em mármore branco, fruto de encomendas a oficinas romanas e que adquirem tonalidades variadas com a incidência da luz refletida pelos mármores polícromos da estrutura arquitetónica. Entre outros, podemos encontrar os nomes dos mais prestigiados artistas da época, como Carlo Monaldi, Giuseppe Lironi, Pietro Bracci, Filippo della Valle ou Giovanni Battista Manni. Também a escultura viria a ter uma importância fundamental no desenvolvimento desta arte no nosso país, acabando com os modelos demasiado rígidos da linguagem seiscentista, nomeadamente com a criação da Escola de Escultura de Mafra, principal centro de produção e formação dos escultores do século XVIII. A pintura adquire aqui também um papel preponderante. Embora com alguma presença, os artistas nacionais não tiveram lugar de destaque na decoração da igreja e demais dependências do convento. O próprio Vieira Lusitano, pintor de formação romana, acabaria por ver o seu quadro da Sagrada Família, executado para uma das capelas do transepto, ser substituído por uma obra do pintor italo-romano Agostino Masucci, que viria a conquistar a admiração do soberano. A encomenda das obras e a responsabilidade do projeto viria a estar nas mãos do franciscano Frei José Maria Fonseca e Évora, reitor da Igreja Romana de Aracelli. Ali seriam contratados os mais prestigiados artistas da capital pontifícia e principais mentores de uma linguagem classicista tardo-romana, como Francesco Trevisani, Masucci, Pietro Bianchi, Conca, Giovanni Odasi, o napolitano Corrado Giaquinto ou o francês Etienne Parrossel. Entre os artistas que se encontravam em território nacional, destaca-se o pintor régio de Dom João V, Pierre-Antoine Quière.
os pintores Vieira Lusitano e Inácio de Oliveira Bernardes, que desfrutaram de uma breve aprendizagem em Roma, e o reputado mestre André Gonçalves, que gozava já de grande popularidade em Portugal. Para além da riquíssima coleção aqui reunida, Mafra viria a adquirir um significado bem mais alargado pelo papel preponderante que viria a tomar como modelo tanto no nosso país como mesmo fora das nossas fronteiras. Efetivamente, os modelos executados para a fábrica mafrense viriam a influenciar composições posteriores de outros pintores, se não mesmo na criação de cópias para decoração dos mais variados espaços. O contacto direto do rei e da corte com as obras destes artistas, bem como de alguns membros do clero, viria, por seu turno, a criar uma linguagem pictórica oficial, dando lugar, através das preferências do soberano, a uma continuidade da obra de alguns deles, nos mais diversos programas decorativos de igrejas e palácios. Figura tutelar do empreendimento arquitetónico de Mafra foi João Frederico Ludovice, apesar das controvérsias em redor desta questão. De origem alemã e filho de um Orives, parte para Roma em 1697, onde viria a frequentar o ateliê de Carlo Fontana e a trabalhar para os jesuítas. E é por vontade dos inacianos que Ludovice vem para Portugal, onde o encontramos desde 1711, associado à fundação do convento de Mafra. Com uma ascensão prodigiosa que revela uma confiança e um agrado pessoal do soberano, logo em 1720 vemo-lo nomeado como arquiteto das obras de São Vicente de Fora, em Lisboa, e a trabalhar para as obras do Paço da Ribeira e Capela Real. No sentido de se cumprir o testamento do arcebispo Dom Luís da Silva, iniciam-se em Évora as obras de remodelação da Capela Mor da Sé, a partir de 1718, e que trazia alguns problemas na articulação com a fábrica primitiva. Sabe-se que Dom João V teve aqui um papel de extrema importância e demonstrou um interesse pessoal, dado que, após uma visita ao local, aumentou o financiamento da obra. Foi também por vontade expressa do soberano que se impôs a figura de Ludovice como responsável do projeto. Tal como em Mafra, segue-se o gosto classicizante com um retábulo marmóreo à maneira romana, racionalidade e clareza, estruturas que definirão este tipo de linguagem na zona sul do país. Se os primeiros sintomas do neoclassicismo que se patenteiam na arquitetura podem eventualmente ser discutíveis no tocante à pintura que decora as ilhargas da Capela Mor e do altar, encomendadas em 1728, as dúvidas são menos justificadas. Novamente, vemos aqui trabalhar o pintor favorito do rei, Agostino Masucci, que aliás viria a estar presente na decoração pictórica de quase todos os empreendimentos importantes da arquitetura joanina. O grande retábulo para o altar da Capela Mor, com uma Assunção de Nossa Senhora, bem como algumas das outras obras que decoram as ilhargas da capela, são um exemplo claro da linguagem clássica deste artista romano. Um facto importante que este conjunto de pinturas de tema mariano pode demonstrar é a presença paralela de duas vertentes distintas da pintura classicista tardo-barroca. Emanuel Alfani é outro artista que se mantém em atividade para satisfazer as encomendas do rei Fidelíssimo, tendo também executado para Mafra uma Sagrada Família. Alfani, embora aqui se apresente com uma linguagem mais depurada dos excessos barrocos na sua coroação de Nossa Senhora, mantém-se voltado sobretudo para os modelos tradicionais do classicismo, isto é, repegando formas e conceitos de um modelo ideal, nomeadamente da pintura quinhentista italiana,
tal como outros artistas da época, onde se pode incluir o caso do português Vieira Lusitano. Já bem diferente se nos apresenta a pintura de Francesco Mancini, Nascimento da Virgem, também decorando uma das paredes laterais da capela. Mancini havia pintado para Mafra uma coroação de Nossa Senhora apenas por acaso, visto Masucci, a quem a tela havia sido encomendada, não ter realizado a tarefa atempadamente. De grande sensibilidade cromática e força compositiva, esta obra revela já uma grande maturidade artística e não admira que Masucci lhe pudesse ter dado o encargo de satisfazer a encomenda. Ao contrário de Alfani, estamos perante um classicismo mais rigoroso, menos retórico e mais avançado, assente sobre uma interpretação do antigo mais historicista. Poder-se-á mesmo dizer que o movimento neoclássico na pintura nasce aqui. Mas o grande arquiteto Ludovice não se ocupou apenas de obras para o soberano. Outra da sua atividade foi a construção de edifícios para a sua própria residência. Uma delas foi a Quinta de Alfarrobeira, em Benfica, edificada em 1727. 20 anos mais tarde, no mesmo ano em que se iniciam os trabalhos para o Palácio Real de Queluz, Ludovice edifica a sua residência na capital, a São Pedro de Alcântara. Novamente se nos apresenta com um estilo próprio que se tornara já numa assinatura, uma linguagem arquitetónica clássica imbuída de certas influências alemãs. A confirmar a qualidade da construção, ficou para sempre na gíria popular o comentário de que nem o terremoto a deitar abaixo. Responsável pelo retábulo-mor da Igreja de São Domingos, em Lisboa, um ano depois, e que viria a influenciar as igrejas levantadas após o terremoto, Ludovice veria coroada a sua carreira em 1750 com a atribuição do título de Arquiteto-mor do Reino, criado especialmente por Dom José em sua homenagem. Ludovice parece também ter estado no projeto de remodelação do velho Paço Real, edificado por Filipe Etérsio no século XVII. Desde 1719 que Dom João V pensara em mandar edificar uma nova igreja e Palácio Real, para o que foi pedido um projeto a Filipe Juvarra, por recomendação do Marquês de Abrantes. O grandioso plano do arquiteto de Turim, a construir no sítio de Buenos Aires, acabou por ser posto de parte por parecer demasiado dispendioso e demorado, e o rei concentrou-se sobretudo no conjunto de Mafra. Após a conclusão deste, voltou-se a pensar no Paço e, a partir de 1733, iniciaram-se alguns trabalhos de remodelação, nomeadamente a nível interno. A nível do exterior, temos a assinalar a construção da Torre do Relógio, risco que foi dado ao italiano Canevari, outro dos arquitetos importantes deste período, e em 1749, a construção de um anexo para a residência das netas do soberano, por cima dos armazéns da Ribeira das Naus, que parecem ter sido também da autoria de João Frederico Ludovice. Paralelamente à edificação ou remodelação do Paço Real, encontra-se o projeto de construção da nova Igreja Patriarcal. Em 1712, o Marquês de Fontes parte para Roma com uma dupla tarefa diplomática. Por um lado, a resolução do conflito no Oriente dos ritos chineses e malabares. Por outro, a elevação ao título de Patriarca do Capelão-Mor da Capela Real, com a concessão de privilégios especiais. Para o efeito, preparou-se uma espetacular embaixada ao Papa, de que fazia parte um enorme cortejo de coches aparatosos com um trabalho de talha magnífico. E este não deixou mesmo de impressionar fortemente alguns membros de famílias reais europeias que se deslocaram propositadamente a Roma para assistir ao espetáculo.
Esquecido o projeto de Juvarra para o conjunto monumental do Palácio Igreja no sítio de Buenos Aires, após a sagração de Mafra em 1730, o rei voltou a interessar-se pela construção da nova patriarcal. A partir de 1740, sendo já patriarca Dom Tomás de Almeida, iniciam-se as obras para o que vieram pedreiros de Mafra e materiais diversos de todo o país, naquilo que, pelo menos em relação aos interiores, viria a ser uma das mais brilhantes igrejas da capital. Novamente, tal como em Mafra, contrataram-se vários artistas estrangeiros para a execução de vários objetos ricamente trabalhados, que constituíam o precioso recheio da nova sede do Patriarcado Ocidental de Lisboa. Sagrada rapidamente em 1746, a sua presença apenas marcaria o perfil da cidade durante 9 anos, vindo a desaparecer drasticamente durante o terremoto de 1755. Dela, resta apenas o seu portal, colocado então na fachada da Igreja de São Domingos, em Lisboa, modesta memória do seu esplendor original. O novo patriarca, Dom Tomás de Almeida, após a sua nomeação em 1717, decidir ampliar e renovar a velha quinta dos arcebispos de Lisboa em Santo Antão do Tujal, perto de Loures, uma das várias iniciativas artísticas que tomaria ao longo da sua vida. Para isto, foi contratado aquele que foi certamente o mais importante artista italiano que trabalhou para Portugal, Antonio Canevari. Canevari, como vimos, esteve na origem do desenho da Torre do Relógio do Palácio Real e foi também a ele que Dom João V encarregou o projeto de edificação da nova sede da Arcádia Romana em 1725. Parece ter estado em Portugal entre 1728 e 1733 e foi o responsável por uma nova abertura a tipologias menos barrocas, cuja sucessão direta recairia na obra do seu discípulo Nicola Salvi. O projeto monumental, com um importante espaço urbano, inclui uma praça central que constitui o centro do conjunto, com acesso à igreja e ao palácio, uma fonte espetacular, um chafariz e um aqueduto. A igreja, com um eixo central, dividindo o corpo em partes simétricas, apresentando já uma tipologia nova de fachadas, liga-se ao palácio através de um corredor interno. O palácio, por sua vez, apesar de uma planta comum, traz igualmente algo de verdadeiramente novo no panorama nacional: a inclusão de uma fonte monumental naquilo que seria a fachada nobre do edifício, com importantes cargas simbólicas e um efeito cenográfico. Canevari esteve igualmente presente no grandioso projeto do Aqueduto das Águas Livres em Lisboa até 1732. Monumental obra de engenharia, trouxe finalmente aos seus habitantes um acesso mais fácil à água que necessitavam por meio das suas inúmeras fontes e chafarizes, o que constituiu, sem dúvida, um dos principais contributos de Dom João V para o urbanismo lisboeta. O aqueduto, uma das maiores obras da Europa do século XVIII, estende-se ao longo de mais de 58 mil metros, com uma arcaria constituída por 35 arcos sobre o Vale de Alcântara, cuja altura maior atinge os 65 metros. Edificado entre 1731 e 1748, ano em que finalmente iniciou o seu abastecimento hidráulico, as obras foram dirigidas desde 1732 por Manuel da Maia, engenheiro que viria a estar ligado ao importante projeto de remodelação de Lisboa após o terremoto, e a partir de 1736 por Custódio Vieira, que já trabalhava no aqueduto desde 1733.
Nos inícios da sua prolongada doença, Dom João V mandaria erguer o seu último projeto monumental na capital, o Palácio Convento de Nossa Senhora das Necessidades. O palácio nunca teria importância como residência real durante o reinado de Dom João V, mas, por outro lado, o convento seria entregue aos oratorianos, grandes opositores dos jesuítas, que ali estabeleceram o seu principal centro de ensino moderno, gozando da proteção do soberano e que viria a influenciar substancialmente o percurso cultural do país. As obras duraram entre 1742 e 1750 e um dos nomes apontados como o primeiro autor do plano é o do arquiteto italiano Giovanni Nicola Servandoni, mas que só chega a Lisboa em 1745. No entanto, a documentação dá a autoria do projeto a Custódio Vieira, que seria substituído cerca de 1744 por Eugênio dos Santos e Carvalho e depois por Manuel da Costa Negreiros. O conjunto do Palácio Convento, coroando uma das colinas da capital, voltado sobre o Tejo, que incluía ainda uma fonte encimada por um obelisco no extremo da Praça Fronteira, um hospício e uma torre, parece seguir em termos gerais o monumento de Mafra. Situação que se torna sobretudo evidente na temática do programa iconográfico da Igreja. No entanto, apesar das influências ainda fortes da Roma barroca, a conjuntura é já bem diferente e, tanto em termos de dimensão como de riqueza, o conjunto é bastante mais pobre, contando sobretudo com a participação de artistas nacionais. A obra que fecha com chave de ouro o reinado de Dom João V foi sem dúvida a Capela de São João Batista e do Espírito Santo, na Igreja de São Roque, em Lisboa, maravilhosa joia da arquitetura e das artes decorativas do século XVIII. Aqui trabalharam, tal como em Mafra, uma pléiade de artistas italo-romanos, desde arquitetos a pintores, mosaicistas, engenheiros, escultores, douradores, cinceladores e até livreiros. Encomendada em 1742 aos arquitetos Nicola Salvi e Luigi Vanvitelli, parece ter sido este último a responsabilizar-se pelo projeto definitivo. Embora confluindo interesses ainda barrocos e tendências rocaille na decoração, a estrutura geral aponta já para o surgir de uma nova linguagem que estará na origem do neoclassicismo. A sua enorme opulência, de uma riqueza sem igual, resulta sobretudo do emprego sistemático de pedras ornamentais, alabastro, mármore, pórfiro, jade, lápis-lazuli e ametistas, que cobrem quase por completo as ilhargas e o pavimento da capela. O pavimento, bem como o altar e os painéis laterais, são revestidos por pinturas compostas por pequenos mosaicos, onde trabalharam inúmeros artistas de renome. As três pinturas que decoram a capela, o Batismo de Cristo, o Pentecostes e a Anunciação, são novamente da autoria de Agostino Masucci, com a transposição efetuada pelo mosaicista Mattia Moretti. Masucci, bastante enfermo, esteve em risco de perder a encomenda, visto levar tanto tempo a terminar a obra. Isto levou a que a mesma fosse também pedida aos pintores Corrado Giaquinto, Pompeo Batoni e Sebastiano Conca, também eles já tendo trabalhado para o soberano em diversos empreendimentos. Mas parece que apenas Giaquinto chegou a executar a sua parcela da obra, como o comprova uma pintura que ainda hoje podemos admirar. Trata-se de uma brilhante composição cuja perspectivação da cena, vista de lado, se enquadraria naturalmente na ilharga lateral da esquerda, criando um efeito ilusionista perfeito. Quanto às outras, não sabemos se efetivamente chegaram a ser feitas, mas certamente trariam resultados bem distintos da linguagem tardo-classicista de Masucci, que, em breve, daria lugar a novos modelos.
Esta capela, a quando da sua concepção, foi alvo de várias críticas, entre as quais se contam as de Ludovice e que revelam sensibilidades, interesses estilísticos e concepções arquitetónico-decorativas antagónicas, transformando-a deste modo num emblema perfeito de uma conjuntura nova que se vai delineando no final do reinado de Dom João V. Montada primeiro em Roma, na igreja de Santo António dos Portugueses, foi a mesma benzida em 1744 pelo próprio Papa Bento XIV, chegando finalmente a Lisboa 3 anos depois, juntamente com os artistas que a vieram montar. Assente no ano seguinte, os mosaicos só seriam colocados em 1752, pelo que o soberano, minado pela doença, apenas veria uma maquete da capela, levada ao leito, onde viria a falecer a 31 de agosto de 1750. Terminava assim, após quase meio século, um dos reinados mais longos e prósperos da nossa história, cujas riquezas constituem ainda hoje, e apesar de tudo o que se perdeu, um património assaz rico e importante no conjunto das obras-primas criadas pela arte europeia do século XVIII.